Então vamos lá, pessoal. A gente está estudando o livro O Deus Pródigo, do Tim Keller, e hoje é o segundo capítulo. E o nome desse capítulo são Os Dois Filhos Perdidos. Como a gente estudou na aula passada, o Tim Keller ele aborda que esse não é um livro que fala sobre essa parábola que está lá em Lucas 15, Lucas 15, 11, que a gente conhece comumente de a parábola do filho pródigo. O Tim Keller fala que não é bom a gente utilizar essa linguagem, porque a parábola não é sobre um filho, mas sobre dois filhos. E agora, nesse capítulo, ele vai falar sobre os dois filhos perdidos que desse senhor. Então, a história que Jesus está contando ali, ele é como se fosse um drama dividido em dois atos. O primeiro ato, ele vai abordar o filho mais novo, que é aquele filho perdido, e o segundo ato vai ser o filho mais velho, que também está perdido. A gente vai ver ali que o mais velho, por mais que ele fosse obediente, que ele falasse lá que, ah, não, eu fiquei junto contigo, pai, a gente vai ver que ele também está perdido. Então, por isso que a gente vai dividir em duas partes agora. E agora a gente vai começar abordando esse primeiro filho. A história conta que logo no início o filho mais novo ele chega e fala: Eu quero a minha parte da herança. E todo mundo aqui sabe que herança é quando alguém morre. Não existe herança de alguém que está vivo ainda. Então, quando esse filho ele chega para o pai e fala assim: Eu quero essa parte da herança, é como se ele falasse para o pai que eu não te amo mais, eu não quero mais ficar com você, e para mim você morreu. Eu quero que você me dê as coisas logo. Então ele está ali meio que decretando, sendo muito desrespeitoso e decretando a morte do pai. Então o que que acontece nessa primeira parte? A gente vê que esse filho mais novo, ele está sendo muito mal agradecido com as coisas que o pai está falando. Ele fala ali como se nada que o pai estivesse fazendo fosse suficiente para ele. Então ele pede logo a sua parte. E como que funcionava a herança naquela época? O filho mais novo recebia um terço das riquezas ali da família, e o filho mais velho recebia os outros dois terços. Então o mais velho recebia mais, o mais novo recebia menos. Só que muitas vezes naquela época, os bens, eles não eram. Quando o pai tinha que repartir a herança, ele não tinha uma conta no banco, ele não tinha uma moeda ali, um dinheiro para repartir. Ele tinha terras. E para ele fazer para fazer essa partilha, ele teria que vender tudo que tinha para conseguir, enfim, passar para o filho. Então a gente vê ali, e a palavra que é empregada nesse texto aí sobre bens é a palavra bios no grego, que significa vida. É como se o próprio pai falasse que ele estava tendo que repartir a própria vida para entregar para esse filho mais novo. E aí, como que as pessoas que estavam ouvindo aquela parábola ali interpretavam aquela passagem, né? Quando um filho aborda o pai em vida e pede a herança, ou seja, está sendo desrespeitoso, pedindo a morte do pai, era comum para as pessoas que estavam ouvindo ali que o pai, a primeira intuição que ele fosse fazer era expulsar o filho, destituir ele de qualquer tipo de herança, porque ele estava sendo muito desrespeitoso e até mesmo pudesse ter golpes físicos, bater no filho mesmo, né? Como assim você tá querendo me desrespeitar nesse nível? Então, a maioria das pessoas que estavam escutando aquela história esperavam essa atitude do pai. Só que não foi isso que o pai fez. O pai, então, ele escuta esse desejo do filho e ele vai lá e reparte a sua propriedade até alcançar esse valor e entrega para o filho poder ir viver, né, com aquela quantia ali, da forma como ele queria. É, naquela época, vender a terra era mais do que adquirir o dinheiro ali. Vender a terra era vender uma parte de si mesmo. Por isso que a palavra que Lucas coloca lá no capítulo é bios, que é vida, né? Era dividir uma parte dele mesmo. Então, o pai ele faz um alto sacrifício para agradar aquele filho e ele pega aquela quantia
e vai embora. E a propriedade ali que o pai estava se desfazendo era uma parte também da sua identidade, era uma parte daquele seu passado, do seu legado, da sua origem. Então, assim, imagina aquele pai herdando a terra ali de pai para filho, através das suas heranças, até chegar a parte em que ele vai ter que vender tudo para que ele dê em dinheiro para o filho, né? Então, você percebe ali que ele está abrindo mão de muita coisa. E aí o filho mais novo, então ele pede essa quantia, o pai reparte essa quantia e o pai vai lá e entrega essa quantia por amor ao filho e o filho vai embora. Então, foi um choque muito grande para quem estava escutando ali, ver que o pai ainda assim era bondoso para com o filho. O pai não destituiu da herança, o pai dele não não deu supapos nele, né? Falando assim, vai embora daqui. Não, o pai dele foi lá, fez todo esse sacrifício dessa quantia, liberou o filho para que ele seguisse a vida. Isso daí causou um choque muito grande para quem estava ouvindo. Mas a gente percebe que até mesmo nesse momento de humilhação, o pai ali ele sustenta a sua afeição, o seu amor, mesmo diante de toda aquela vergonha que ele estava passando, né? Que ele estava sofrendo por causa do filho. E novamente a gente tem que lembrar que o pai nessa história é a representação de Deus, né? Então isso daí mostra como que muitas vezes nós rejeitamos a Deus, nós é, humilhamos, nós falamos mal da imagem de Deus e mesmo assim Ele nos trata com amor. E aí a gente vai para a segunda parte desse primeiro ato aí da história do filho mais novo, que é que ele parte para uma região distante. E aí ele vai, gasta tudo, vive a sua vida, adota um novo estilo de vida todo descontrolado, por isso ele é denominado pródigo, né, que gasta até o fim. E quando ele está no fundo do poço, quando ele está lá, junto à lama, no meio dos porcos, e aí ele cai em si. E aí ele fala assim, poxa, na casa do meu pai, é, até os empregados têm o que comer, né? Então, o que que ele começa a pensar ali no fundo do poço? Ele fala assim, então, eu vou pedir para o meu pai me receber de novo como um empregado. E aqui é bom a gente diferenciar uma coisa. Naquela época existiam duas pessoas, mais ou menos, ou poderia ter mais também, mas existiam dois principais estilos de trabalho, né? Em grandes propriedades. Existia a visão do servo, do escravo, que são aqueles que trabalham e vivem na propriedade. E existe a visão do empregado também, que são pessoas ali da localidade que trabalham, mas recebem um salário. Então, quando o filho está lá no fundo do poço, ele pede para ser um empregado do seu pai. E aí você pergunta, por que que ele queria ser um empregado? Primeiro, quando ele pediu a herança, é como se ele falasse assim, pai, você morreu para mim, e como ele recebeu também, o pai descreve ele como morto. Se a gente ler lá em Lucas 15:32, o pai, na hora que está consolando ali o filho mais velho, ele fala assim: o seu irmão estava morto e agora reviveu. Então, assim, ele tem que voltar a trabalhar pela família, porque ele não tinha mais direito à herança. Então ele tinha que ali conquistar as coisas. Então por isso que ele pede para ser tratado como um empregado do seu pai. E a outra coisa que acontece também, que quando você humilhava, quando você violava alguma coisa, principalmente nesse contexto familiar, pedidos de desculpas muitas vezes não eram suficientes. Então, o que que você tinha que fazer? Você tinha que, de alguma forma, é, pensar numa forma de restituir por aquele dano que você fez. Seria mais ou menos assim, se a gente fosse comparar ao dano moral. É como se ele tivesse causado um dano moral no pai e agora ele tem que restituir esse dano moral através de uma quantia em dinheiro mesmo. Então ele pede lá como se falasse para o pai: pai, deixa eu voltar trabalhar para você, porque assim, tendo uma profissão, ganhando salário, eu começo a pagar minha dívida que eu tenho com você, que eu sei que eu fiz mal para você. Então ele está ali no fundo do poço, começa a pensar nessas formas de como ele pode voltar
a estar nesse contexto junto ao pai. E aí chega nessa última cena desse primeiro ato do filho mais novo, que é quando ele retorna, quando ele começa essa viagem de volta para casa. E quando ele estava chegando na casa, ao longe o pai avista ele e corre na direção dele. E aí a gente tem que lembrar também do contexto daquela época. Naquela época, no Oriente Médio, o pai da família, ele não corria. Ele era uma pessoa tão assim, um pilar, um homem de honra, uma pessoa assim super elitizada, que ele não poderia correr. Quem poderia correr são crianças, são rapazes, são as mulheres. Elas poderiam levantar ali o vestido assim até o joelho e sair correndo. As crianças poderiam correr, mas o pai de família ele não corria. Era algo cultural. E aí Jesus fala que aquele pai correu, ou seja, ele se envergonhou para alcançar esse filho novamente. Então ele começa a correr atrás do filho ali para alcançar o filho, e quando ele chega junto ao filho, ele mostra novamente suas emoções, ele se joga sobre ele beija esse filho, ele fica super feliz em reencontrar esse filho. E novamente essa atitude do pai provavelmente causou algum tipo de deixou o pessoal que estava escutando ali desconcertado. Como assim? Um pai de família, uma pessoa que está na alta cúpula ali da família, está se humilhando atrás desse filho. E aí ele não faz só isso, ele não só corre, não só abraça esse filho, não só beija esse filho, mas ele também fala: depressa, e ele grita para os servos: traga a melhor roupa e vista nele. E a melhor roupa, nesse caso aqui, Tim Keller vai falar que a melhor roupa é a própria roupa do pai. Então, isso significa que o pai ele não estava nem preocupado com o que o filho poderia vir a dizer. O pai já correu até esse filho, o pai já beijou esse filho, já amou esse filho, e o pai está falando assim: ele está restituído à família, ele vai usar a minha roupa. Então, é como se o pai estivesse falando para o filho: eu não vou esperar você pagar sua dívida, eu não vou esperar que você se humilhe o suficiente para alcançar alguma coisa. Você não vai ter que lutar para ter lugar nessa família, porque eu estou te dando de volta este lugar na mesa, né? E aqui é muito importante a gente ter essa visão de Deus, porque isso aqui mostra como que é a graça de Deus. Porque não foi necessário que o filho mais novo se humilhasse, não foi necessário que o filho mais novo cumprisse algum tipo de penitência, não foi necessário que o filho mais novo fizesse nada. Pela graça, ele foi salvo. Então, novamente, a gente vê aqui a figura de Deus agindo com graça em favor desse filho. E aí a gente continua aqui, e o pai, além de falar para ele colocar a melhor roupa, ele fala assim: pegue o novilho gordo como prato principal e vamos servir essa noite. E naquela sociedade, novilho gordo era só em festas muito especiais. Então, era a festa que chamava a vizinhança toda, era aquela festa de parar tudo e convidar todo mundo ali. Então, o pai está falando que você vai estar restituído na família e é muito bom te ter aqui novamente. Então, o pai vai lá e prepara esse melhor prato da sociedade, daquele cotidiano ali, para receber o filho. E aí, mais uma vez, isso pode ter causado surpresa para quem estava ouvindo, né? Como assim o melhor prato, melhor iguaria da região para receber uma pessoa que que te desonrou tanto, né? Mas o pai vai lá e age assim, porque novamente é a graça de Deus que está agindo nessa ocasião. Então, eles estão lá comemorando, eles estão lá dançando, eles estão dando uma festa toda, e ali a gente começa a ver que o amor e a clemência de Deus pode perdoar e restaurar todo e qualquer pecado ou transgressão. Então não importava para o pai ali o que o filho fez, não importava para o pai ali como que o filho gastou aquele dinheiro, não importava ali o que tinha acontecido. A graça dele foi e cobriu aquele filho ali. Então,
volta na temática principal desse livro, que é o Deus pródigo, que é um Deus que gasta a sua graça até o fim, ele vai até o fim por nós. Então não tem pecado que seja páreo para a graça dele. E aí, é, Jesus está descrevendo aqui um pai que está se precipitando, cheio de amor, e vai até o filho, e não apenas antes dele ter chance de se redimir e de demonstrar mudanças no coração, mas mesmo antes disso, antes do discurso de arrependimento, o amor e o acolhimento de Deus já estava ali absolutamente gratuitos para aquele filho, né? Então, antes mesmo que acontecesse isso tudo, Deus já estava ali cumprindo com a sua graça. Só que aí tem um detalhe muito importante aqui que a gente tem que colocar. Que tem muita gente que para essa história nesse momento aqui e começa a falar assim, tá vendo? Não precisa de ninguém morrer, não precisa de Cristo na cruz, não precisa de expiação, você pode ir para Deus de qualquer jeito, porque essa é a imagem que as pessoas acham que essa história traduz, né? Mas, novamente, Deus aqui está mostrando como que funciona a graça dele, mas a história não termina aqui. A história tem o outro lado também que a gente deve continuar. Então não é porque que o pai nessa história aqui está recebendo esse filho com essa graça toda que significa que a gente não tem que pedir perdão pelos nossos pecados, que significa que nós não devemos, como que eu posso dizer que não significa que Deus vai aceitar qualquer um. Aqui está mostrando como que funciona a graça de Deus, mas também necessita como que eu posso dizer? Também necessita da expiação do sangue de Cristo para nos conectar novamente com Deus. Então não é de qualquer jeito que a gente vai se reconciliar com Deus. E aí eu vou parar aqui nessa primeira metade. Aí daqui a pouco a gente vai falar sobre o filho mais velho, que é o filho perdido também. Mas eu queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre esse ponto até aqui. Então vou continuar aqui. E agora a gente entra no segundo ato dessa história, que é o ato do filho mais velho. Quando o filho mais velho ele escuta dos servos lá da casa, né, que esse irmão mais novo retornou, que ele foi readmitido, ele fica furioso. Ele não gosta. Como assim uma pessoa foi esse meu irmão foi readmitido aqui no nosso lar? Então ele, primeiro ato que ele faz é ele se recusa a participar desse que talvez seja a maior festa que teve ali nos últimos tempos ali de toda essa alegria que o pai estava compartilhando, né? E essa atitude quando o filho mais velho vai lá, vê que tá todo mundo feliz e se isola no canto, não participa da festa, força que o pai vá até seu primogênito, saia da festa para ir atrás desse seu filho, né? E novamente a gente vê aqui que é uma atitude que está desrespeitando o pai. Naquela época, pensa numa sociedade patriarcal, não era normal que o senhor ali da família abandonasse o seu local assim para ir atrás de alguém, para ir como se fosse mendigar sua atenção, para implorar para essa pessoa voltar. Não era normal isso. Então, novamente, a gente está vendo aqui que o outro filho também está perdido, o outro filho também está desonrando o pai. E o pai vai novamente atrás desse filho, né? Então, o filho mais velho ele fica muito furioso, e aí você pode pensar, por que que ele está muito furioso, né? A história fala que ele estava lá e ele fala assim, como assim você ousa pegar o nosso melhor novilho, nosso novilho gordo, para dar para ele? E ele começa a fazer a conta ali de quanto que está custando essa festa toda. Só que a conta que ele está fazendo não é só sobre o novilho que está morrendo ali, não é só sobre aquela carne ali que está sendo queimada, mas ele também está pensando na herança que provavelmente ele está achando que ele está perdendo. Porque, novamente, o pai ele tinha uma propriedade grande, o pai teve que se desfazer dessa propriedade para dar um terço para o seu filho mais novo. E aí o filho mais novo gastou tudo
e agora o pai está readmitindo ele na família. Ou seja, novamente essa herança que o filho mais novo vai ter direito, vai ter que ser repartida com esse filho mais velho. E ele fica assim, é um absurdo isso. Como assim como assim você tá queimando o novilho, você está enchendo ele de riquezas, mesmo depois de tudo que ele fez assim, eu nunca te desobedeci e nunca tive isso, por que que você está fazendo isso comigo? Então a fúria dele começa a fazer com que ele insulte o pai, questione as atitudes do pai, questione o que o pai está fazendo. E novamente o pai está sendo humilhado ali pelo filho, né? Então, quando a gente vai ver na história ali, a gente vê que o filho ele para de agir com respeito com o pai. Tanto é que ele não fala aquelas palavras que eram comuns na época de falar, tipo, estimado pai, meu bom pai, e elogiar o pai antes de falar. Ele usa expressões como se fosse um, escuta aqui, pai, eu já fiz tudo certo. Então é como se ele estivesse ali brigando com o pai mesmo, sendo bem incisivo nas suas palavras, né? Então, numa cultura, novamente, onde o respeito e toda essa deferência eram muito importantes, a atitude desse irmão mais velho, ela é escandalosa também. Mas, novamente, a gente vê o pai agindo com graça, o pai agindo com amor. Então, a gente entra nesse enlace final aí, né? Depois de toda essa rebeldia do filho mais velho, como que esse pai vai fazer, né? Então, muito provavelmente as pessoas que estavam ouvindo aquela história novamente poderiam pensar: nossa, o filho está agindo com tanto desrespeito que o mais correto é o pai deserdar esse filho. Mas ao contrário disso acontece. O pai então olha para o filho e fala: meu filho, apesar de você ter me insultado em público, ainda assim eu quero que você participe comigo desse banquete. Então ele começa novamente a convidar esse filho a participar desse banquete junto com ele, junto com seu irmão. E aí ele coloca ali, tipo, a escolha é sua, você vem ou você vai ficar. E aí, naquele momento, as pessoas que estavam escutando aquela história ali de Jesus provavelmente já estavam ali na ponta dos seus assentos, o Tim Keller fala assim, esperando essa resposta final. E aí, será que a família se reuniu novamente? Será que os irmãos se reconciliaram? Será que o filho mais velho vai ser amolecido por essa súplica do pai? Vai se reconciliar com o pai? Vai se reconciliar com o irmão? E nesse momento aí que pode ser o clímax da lição, a lição acaba, a parábola acaba. Então a gente não tem a resposta de como essa história termina. E aí você pode se perguntar por que que Jesus não terminou essa história, né, como a gente conhece, né? Qual que é a mensagem que Jesus queria passar? E aí a gente tem que lembrar novamente que quem estava ouvindo aquilo dali eram os fariseus, eram os escribas, eram os filhos mais velhos. Então Jesus deixa essa pergunta no ar, que é para que eles que estão escutando possam responder em seus corações. E aí, você vai se reconciliar com seu irmão? Você vai vir participar desse banquete? Então, é como se Jesus tivesse deixado essa pergunta no ar. Então, filho mais velho, você quer vir participar da festa conosco? Você quer abrir mão de todo esse seu moralismo, de todo esse seu legalismo e vir participar dessa graça que eu estou compartilhando com você? Então, Jesus deixa ali essa pergunta para quem estava ouvindo ele. Então, é, os próximos capítulos vai abordar um pouco sobre como Jesus redefine a concepção que os fariseus tinham sobre o pecado, sobre a concepção que era o estar perdido, o que significava ser salvo. Os próximos capítulos vão abordar sobre isso. Mas nesse capítulo aqui do livro, ele está abordando o seguinte ponto: os dois filhos estavam perdidos. Os dois filhos precisavam da graça. E os dois filhos foram alcançados pelo pai. O pai correu atrás de um filho, mesmo após ele ter gastado tudo, mesmo após ele ter humilhado ele. E o pai também agiu com amor.
mesmo após o filho ter sido desrespeitoso com ele durante a festa. Então, aqui a gente está vendo mais uma manifestação da graça de Deus. E a gente vê novamente que não é pelas obras que a gente vai ser salvo, mas pela graça de Deus. Amém? Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração, algo que quer compartilhar aqui? Uhum. Tranquilo, Breno. Eu acredito que foi uma exposição perfeita, que foi muito bem explicada da sua parte, né? Eu acredito que a gente tem que sempre olhar e ver quando é que a gente é esse irmão impiedoso, né? Quando é que a gente. A parábola fala é de um pai misericordioso e a gente refletir quando que a gente é o irmão impiedoso, né? Quando que a gente não consegue conceber que Deus ama quem a gente despreza também, sabe? Como na parábola do servo impiedoso também, que tem sua dívida muito maior perdoada e quando um conservo dele que deve uma quantia muito menor a ele já manda colocar na prisão, né? A gente entender que a graça de Deus ela é tão grande, tão abundante e às vezes a gente quer isso só pra gente, né? Como se a gente pudesse cultivar graça de Deus num canteirinho, né? Colocar dentro de um aquáriozinho pra gente ficar com ela só pra gente, né? E não, é abundante, é, é graça comum, é graça pra todo mundo e às vezes a gente é muito egoísta, né? Às vezes a gente não consegue ver aquilo, Deus, Deus, Deus acolhe que a gente menos espera também, né? É isso aí. No último encontro, o pastor falou assim: a gente vai ter muitas surpresas no céu. Porque muitas vezes a gente está nesse lado aqui do irmão mais velho, e a gente só fica questionando como assim fulano de tal, como assim ciclano, como assim Beltrano, porque ele fez isso, fez aquilo, como assim essa pessoa vai ser salvo? Então, a gente vai ser muito surpreendido no céu a partir do momento que a gente vê que Deus agiu com graça até com as pessoas que a gente achou que jamais teriam salvação, né? Até com as pessoas que a gente já condenou na nossa mente, né? Deus age com graça até com essas pessoas. Mais alguém quer fazer algum comentário? Bom, já que ninguém quer fazer comentário, vou estar finalizando aqui. Ronildo, você poderia orar para encerrar, fazendo um favor? Posso sim, irmão. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, gratos nessa noite por estarmos aqui reunidos como família da fé. Somos gratos, Deus, pela tua salvação, que é gratuita, que é disponível, que é abundante. Somos gratos, Deus, pela sua graça, essa graça maravilhosa que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz e que é disponível para todos aqueles que creem em ti, que creem no teu filho Jesus, na salvação proposta, Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Agradeço, Deus, por ter nos cuidado nessa semana, cuidado de todos nós. E peço que continue nos cuidando, nos guardando nessa semana, Deus, e nos dê uma boa noite de sono. Agradeço, Deus, pela vida de Breno, que tem sido uma bênção para todos nós, por ter é, sido guiado por Ti para explicar esse ensino. Somos gratos por tudo a Ti, Deus, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Vou estar colocando no YouTube, no Spotify daqui a pouco. E aí vocês podem compartilhar com quem vocês acharem que precisa. E semana que vem a gente está de volta. Tá bom? Tchauzinho, pessoal.